Olá pessoal, feliz 2026, aqui é o Augusto Aki. A intenção é passar para vocês um conteúdo que eu fui preparando nesse final de 2025 e algumas previsões de oportunidades para 2026, tá? Então, o que a gente percebe é que o ano passado, 2025, a gente teve um bom desenvolvimento da economia, o crescimento do PIB foi cerca de 2,5%, mas mesmo com isso, houve uma queda do varejo. Muitas lojas fecharam, muitas lojas com dificuldade, não só de plantas e flores, geral. O comércio físico tem passado por uma dificuldade muito grande, que vem de diversos lados. A exceção foram os segmentos de saúde, bem-estar, beleza e a venda pelo e-commerce. Esse mercado de e-commerce ele é importante para flores no sentido de comunicação, mas não tanto de vendas, exceto as floriculturas que vendem flores de corte, né? Para os gardens isso não tem se confirmado. As causas desse problema do varejo é que, ainda que a taxa de desemprego tenha sido a menor dos últimos anos, e com isso tivéssemos um aumento de renda, os juros altos, o alto endividamento da população fizeram com que esse recurso fosse todo para pagar contas, para inadimplência, ainda que a gente tenha tido o aumento da empregabilidade e o aumento de renda. Então, esse confronto de situações de endividamento, juros e outras coisas mais que eu vou falar na sequência, tirou dinheiro do comércio. Então, se você está esperando que 2026 seja um ano melhor, deixando a vida te levar, tô achando que vai ser difícil, hein? Nós temos que nos propor a conseguir fazer algo inovador, ser mais agressivo. E no meio de tanta informação que chega, às vezes você pode ficar meio confuso, meio confusa. Então aqui eu vou tentar organizar de que maneira isso pode ser feito. Uma questão peculiar, muito interessante, é que em 2025 principalmente, o crescimento da renda ele foi então canalizado para pagamento de dívidas, houve aumento geral do custo de serviços e custo de vida. A inflação, a gente nunca percebe que ela é daquele porte que a inflação oficial fala, né? O aumento de custos foi muito grande o ano passado, 2025. Também houve aumento de gastos com indulgência. Indulgências são produtos eu mereço, que a gente faz gastos quando está extremamente bilolado da cabeça. Você quer compensações pelo desgaste do dia a dia. Isso levou muito dinheiro do comércio embora. Outro que surpreendeu muito foi as bets, esses aplicativos de jogos de celular. Eu vi uma estatística que eu fiquei assustado. O segmento das bets movimentou mais do que o segmento de comida fora do lar. Ali você tem bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, todos esses segmentos junto faturou menos do que as bets. Então você imagina, no momento onde a liquidez do mercado já era baixa, mesmo tendo esse acréscimo de renda, a liquidez era baixa, ainda essa questão das bets veio no meio do samba para levar boa parte do dinheiro. Então, existem formas da gente conseguir conciliar o varejo físico com a realidade e-commerce, a realidade digital. Porém, isso vai acontecer somente se você conseguir criar uma forma inovadora de mostrar a sua loja, que é o que a gente vai tratar hoje. Bom, 2025 também trouxe algumas inovações. Juliana Flores lançou franquia, aumentou a rede física, lançou um marketplace de presentes,
foi muito inovadora. Isso fez com que o modelo de negócio dela desse uma diferenciada, né? Então, o que serve para ela não precisa obrigatoriamente servir para todo mundo, mas é só para você ter noção do que está rolando e às vezes a gente não percebe. Tem muita coisa de inovação rolando nesse mercado. O Garden Urbano, que são lojas menores de centro de cidade. A proposta Vintage, que concilia plantas, flores e decoração de materiais com essa pegada mais anos 50, 60, até 70. A venda pelos canais de social commerce, principalmente a dobradinha Instagram e WhatsApp. Isso deve crescer para o ano que vem, mas condicionado a uma outra perna que eu vou falar daqui a pouquinho. A proposta Fusion, que é incluir junto com as plantas e flores algumas situações de decoração e utensílios de cozinha. Isso está sendo muito forte lá fora. Café com flores. E uma última inovação que eu vi no final do ano é o Flower Experience, que é, através das plantas, criar um ambiente, uma experiência de diversas formas, né? Isso pode ser através de gastronomia, através de passeios e lazer e por aí vai. Então houve muitas inovações, apesar de toda a dificuldade que talvez você tenha sentido. As coisas estão acontecendo. Isso nos leva a acreditar que depois de uma expansão pós-Covid, a gente vai caminhar para um momento de concentração do mercado. Porque aqueles que dependerem somente de balcão e daquilo que Deus mandar, vão sobreviver com produtos de baixa rentabilidade e tem que ter realmente, não tem que ter funcionário nenhum, não tem que pagar aluguel, sei lá, para poder sobreviver. A maior parte das lojas vai ter que migrar para alguma coisa mais inovadora. Para 2026, o que tudo indica é que a gente vai ter um PIB menor, um crescimento menor do PIB do que foi em 2025. A dívida pública está explodindo, a dívida do governo federal, estadual, etc., e das empresas estatais. Isso influencia os juros e isso pode dificultar se você tem algum tipo de endividamento. As empresas cresceram muito em seu endividamento em 2025. Vamos ter muitos feriados, 9 grandes feriados, além de Copa do Mundo e eleições, o que prejudica ainda mais o seu faturamento, porque com menos dias úteis, menos chance de faturar. Uma reclamação que me chegou ano passado é isso, a grande dificuldade de previsibilidade da venda. Porque o consumidor teve sua renda voltada para aquilo que eu falei anteriormente, dívidas, bets e isso tudo. E de outro lado, essa questão da pouca diferenciação que a gente tem no mercado. Aí nós ficamos ao acaso, ao sabor do vento. Tem até um post que eu fiz certa vez dizendo assim, quando não houver vento, reme. É aquilo que nós vamos ter que fazer em 2026, remar. Remar com orientação, com direcionamento. Entrou agora em vigor em janeiro a nova tabela do imposto de renda. Isso vai liberar uma grana no mercado. Isso vai ser legal agora e mais legal ainda no final do ano, quando vier o 13º ou nesses momentos que o pessoal tira férias e tal. Quer dizer, menos imposto de renda significa mais dinheiro para consumo. Essa é uma enorme oportunidade para todo o varejo. Provavelmente vão vir mais novidades do governo federal em termos de benefícios voltados para assistencialismo, bem-estar, indulgência, sei lá o quê, porque é um ano de eleição, né? Então sempre vem alguma novidade no sentido de ajudar nas eleições. Isso para a gente acaba, espero, resultando em fomento ao consumo. Outra coisa que está rolando também, começamos esse ano a transição para um novo modelo tributário. Não vai ser muito impacto esse ano, mas nos próximos sim. Mas também está havendo uma mudança na forma de tributar as empresas.
na forma de tributar o seu patrimônio quando você deixar isso de herança para os seus filhos. Então é bom se informar, tem uma carga fiscal que está crescendo aí e exige um certo planejamento fiscal da pessoa física para fugir disso. E na tributação da empresa especificamente, isso vai ser feito ao longo de 10 anos, mas é um fato novo. Vamos continuar vivendo o apagão de mão de obra. Por quê? Porque as pessoas estão preferindo empreender informalmente, prestador de serviço e tudo mais, do que carteira assinada, né? Isso vai gerar mais problemas ainda para você. Então, ter alguns modelos de venda diferente vão ser importantes. Eu vou citar alguns ao longo do vídeo. Vai haver, eu acho, um aumento dos custos fixos, assim como foi em 2025. Isso deve levar a uma falta de liquidez das lojas, tanto de plantas como do comércio em geral, e um aumento de endividamento. Se isso se somar com o aumento de juros devido ao endividamento do governo, você já vai ver que nós estamos formando uma bola de neve aí que vai descer montanha abaixo em direção a você, tá? Isso deve resultar em mais dificuldade para o varejo de rua. O varejo físico já tem sofrido muito nos últimos anos, teve um 2025 bem difícil e 2026 deve se repetir, tá? Mas tem caminhos, aguenta aí. O governo já lançou em 2025 o programa Reforma Casa Brasil. Esse é um incentivo bom porque quando a construção civil ou reformas rola, isso de alguma forma impacta o mercado de plantas, então isso é uma coisa boa. Está havendo mais casamentos civis do que religiosos, isso vai afetar o universo da decoração, vai favorecer mini weddings e outras formas assim. E de outro lado, está havendo uma redução na duração dos casamentos. Se você comparar entre 2004 e 2014, houve uma queda de algo em torno de 7, 8 anos na duração dos casamentos. Isso eles já nem são mais como antigamente, de 35 anos, a duração média de um casamento hoje é 20 e poucos anos, né? Mas houve uma queda de 7 anos nessa duração, nesse período. Então, de repente, isso pode ser até uma boa notícia, porque muitas vezes o casamento que, por qualquer motivo, tem acabado, gera um novo relacionamento. Então, aí pode ser uma boa. Então, também gera uma nova moradia, decoração e tudo isso. Outra coisa que está havendo, e um impacto bastante importante, é a recessão das amizades. O pessoal está tão estressado e as amizades estão sendo muito prejudicadas. E daí vem uma grande oportunidade para o segmento de plantas e flores. Oferecer terapias regenerativas com plantas. Tá? Então esse é um tema que tem sido pouco explorado ainda. O Flower Experience, que eu citei ali atrás, é uma inovação que vai nesse sentido. Tá? Outra coisa que vem se mantendo já de muitos anos é que nas casas tem mais pets do que crianças. Então, o casamento desse mercado de pet e crianças já é uma coisa consolidada, né? E vai se reforçar ainda mais. E isso tem que se refletir dentro do ambiente da loja. Ok? Falamos de 25, falamos de perspectivas para 26 e agora vamos falar sobre possibilidades de caminhos. Você tem que pensar e refletir, estudar, para que você consiga implantar modelos inovadores de negócios. Muitas vezes através de parcerias. Então, entender melhor essa dinâmica do que está passando na cabeça do consumidor vai te ajudar a se inspirar para buscar esses modelos, como foram aqueles que eu mostrei lá atrás, de Fusion, Vintage, o que a Juliana Flores está fazendo e mais tanta coisa, né? O maior patrimônio de um negócio é a cabeça do dono. Se você ficar aí correndo atrás do pneu da frente, você vai morrer de cansaço e não vai conseguir. Então é preciso você
ter uma explosão inspiradora para esse ano tentar fazer diferente, tá? Uma sugestão que eu dou é que vocês, quem quiser, me peça aí material sobre um material de videoaula sobre um aprofundamento sobre as mudanças de compra no comportamento do consumidor e como se beneficiar com elas, trazendo modelos de loja, ideias práticas e como botar isso na sua loja. Isso é um produto nosso, tá? E quem quiser é só me mandar um e-mail akiaugusto@gmail.com e aí eu te mando a mala direta com as informações. Pode ser uma grande fonte de inspiração para você fazer essa virada. A loja física vai continuar existindo, mas como complemento do seu relacionamento à distância. Então, alguém vai falar, eu tenho já Instagram, eu uso WhatsApp, eu tenho, sei lá, TikTok. Isso não é o que eu estou dizendo aqui. Para ter um relacionamento à distância, você vai ter que ter uma estratégia de conteúdo. Então, não é só falar preço, produto, ou algum conteúdo solto no mundo, desconectado. Não, tem que haver uma linha editorial, tem que haver um foco central da sua comunicação, né? Você tem que deixar mais claro a sua identidade através do conteúdo e de tudo que você promove. 80% conteúdo, 20% falar de preço-produto. Tá? Então, isso vai se complementar com o teatro de vendas da loja. A sua linha editorial e o teatro de vendas. Tá? Um fator muito determinante que está ligado a isso é uma estratégia de criação e alimentação de uma comunidade no entorno da loja. Então, é preciso ficar claro para o público qual a sua proposta de valor. Nossa loja busca melhorar a sua qualidade emocional, tá? Então, você precisa ser a expressão da identidade do seu público. É isso que eles estão buscando? É isso que nós vamos oferecer. Então, primeiro, a partir dos conteúdos que você vai soltar, isso reforça essa comunidade. Você consegue achar muito conteúdo sobre criação de comunidade no próprio YouTube. Isso vai ser uma pista para a lição de casa para você investigar. Depois de conteúdo, eventos. E junto com isso tudo, mudar o seu mix de produtos. Tá? Criar experiências dentro da loja, eventualmente em parceria com outras empresas ou até eventos em lives. Tudo é válido desde que focado numa linha de conteúdo único. Tá? Existe um sociólogo que fez um trabalho bastante importante no ano passado e ele fala assim, a paz é um novo luxo. Então não é o carro, a viagem, o apartamento, não. O que as pessoas querem são as diversas maneiras de você experimentar a paz e recuperar o equilíbrio. E a sua loja tem que ser um ponto de apoio, um ponto de referência para isso. Vale para a cidade grande, para a cidade pequena e para a cidade média. Tá? Não se iluda, isso não é só grande cidade, não. Outra coisa legal é você classificar os seus clientes. Classificar por valor de compra, periodicidade de compra, variedade de mix, participação em eventos, qualquer coisa, pontuar, etc. E criar um programa de recompensas. Tá? O cliente adora e cada vez mais está ligado a isso. Como é que a minha fidelidade é premiada? Isso vai te diferenciar bastante. Outra coisa bacana é você pensar em organizar a sua equipe de vendas, a sua equipe de funcionários, adicionando uma coisa assim, cada funcionário vai ser padrinho de 15 clientes aqui. Você não precisa cobrir toda a sua carteira de clientes, mas você tem ali 60 clientes que são os mais. Cada 15 clientes vão ser apadrinhados por um funcionário que vai estar semanalmente entrando em contato, sendo a referência para esclarecer dúvidas, divulgando promoções, etc. Engaje o funcionário na sua estratégia.
paga uma comissão para ele sobre o resultado dessa iniciativa. Nós vamos ter que mudar a relação de trabalho, senão a gente vai ficar sem funcionário ou com funcionário ruim que entra e sai. Tá? É mais barato conseguir selecionar funcionário e motivar. Essa é uma forma bacana. Algumas outras coisas, olhar para uma função nova, que é fazer a curadoria de produtos. Se já em 2025, quando o comércio foi mal, o setor de bem-estar foi bem, e essa coisa da terapia regenerativa está bem também, curadoria é procurar produtos nessas áreas para introduzir no seu mix. O mix de loja tem que ser diferente. Você não pode ter o mesmo mix de produtos, seções de produtos que tem os outros gardens. Os seus expositores têm que ser diferentes. Está na hora de mudar, né? A sua loja é a mesma nos últimos tantos anos, desde que começou. E hoje existem novas tendências de expositores. Ter uma agenda de atividades complementares na loja. Já coloquei aqui algumas lojas que fazem aulas de academia dentro do Garden. Tem um Garden novo que surgiu agora, que ele faz tardes de dama, tardes de xadrez, tardes de bolo dentro do Garden. Essas atividades têm tudo a ver com essa coisa de buscar paz, de, sabe, desanuviar. Então, o nosso horizonte, você tem que sair do seu quadrado. Você, dono da loja, é responsável por isso. Tá? Mais atenção ao mercado da melhor idade. Preste atenção principalmente a galera acima de 50 anos. Nós temos tido um aumento de longevidade e a maior parte dessas pessoas conseguiu se aposentar, né? Ou tem um patrimônio já que permite ele ter uma boa vida. Então, a gente não costuma ter um interior de loja preparado para eles. Não tem banco para sentar, não tem placas grandes, não tem atividade para eles. A gente não costuma se comunicar com eles, né? Então, o setor de melhor idade vai ser um nicho de cliente que vai se tornar importante aí nos próximos anos. Ofereça alternativas de terapias regenerativas. Outro dia eu vi uma frase sensacional. O brasileiro teve mais renda, mas ele gastou com essas coisas que eu já falei, juros, dívida, bets, né? Então ele está pobre, teve mais renda, mas está pobre. É interessante. E ele está pobre de uma forma que ele não tem renda para cuidar da saúde mental dele. Ou seja, é uma oportunidade para a sua loja. Várias dessas atividades têm a ver simplesmente com baixo custo, mas oferecem essa alternativa. Comprar planta já é mais barato do que pagar terapeuta e psicólogo. E se você assumir essa função dentro da sua comunidade que você vai criar, e se você criar eventos e ações, isso só vai fortalecer, né, e atrair mais clientes ainda. Mude seu mix de produtos, então, como já foi falado, além de incorporar aquilo tudo que eu já falei, absorver um conceito chamado neuroarquitetura. Neuroarquitetura busca criar a casa acolhedora, a casa afetiva. Aquela casa onde eu consigo realimentar minha energia. Porque eu criei um cantinho com alguns quadros antigos que eu tinha. Eu tenho aqui um arranjo que fui eu que fiz, sei lá, coisas assim, um vaso que eu mesmo pintei. Essas coisas. Também há muito conteúdo sobre isso na própria internet. Então, tem muito mais produto nessa área de neuroarquitetura. Está associado também muito ao mercado vintage, está associado ao mercado zen, está associado ao mercado das terapias. Chás, por exemplo, podem estar nesse leque também. É uma grande oportunidade aqui. Seja a resposta para lidar com a epidemia emocional que nós estamos vivendo. Isso se conecta a tudo mais anteriormente, né? A sua forma de se comunicar, o seu esforço de encontro à criação de uma comunidade, o seu novo mix de produto, o seu novo cenário de vendas. Surfe na ascensão da desaceleração. O que significa isso? Você sabia que aumentou a procura por hobbies da vovó? Hobbies da vovó é o bolo com chá à tarde, hobbies da vovó é fazer tricô, hobbies da vovó é cuidar de plantas, meter a mão na terra.
e mais um monte de coisa desse tipo. Tá? Então, tornar isso atividades dentro do seu Garden pode ser um forte chamariz para as pessoas virem, e você vai fazer a manutenção distribuindo conteúdo sobre isso dentro do seu grupo, da sua comunidade. Melhore a exposição dentro da loja, trabalhe com alturas diferentes de gôndolas. Nós estamos sempre com aquela situação de um bandejão único. Faça alturas diferentes. Depois, faça iluminação direcionada nos pontos de maior valor. Pense no som, pense na sinalização visual de estímulo ao consumo dentro da loja. Coloque o nome da loja dentro da loja, para a pessoa não esquecer e, ao contrário, guardar o nome da sua loja e estrategicamente colocado, que se ela tirar foto em qualquer lugar, lá vai aparecer o nome da sua loja. Outra novidade possível é pensar em ter a loja e abrir uma operação de quiosque. Ou um quiosque dentro de uma outra loja qualquer, que tenha bom movimento através de uma parceria, ou um quiosque pop-up, que é um quiosque que você monta em determinado local e fica lá só durante um tempo. Depois você transfere para outro local e assim vai. Pesquise o conceito de Flower Experience, que é essa coisa de juntar, então, o convívio e a compra das flores com gastronomia, com lazer, com eventos e tudo isso. Esse tema é bem relevante, tá? Pesquise o segmento Zen, o segmento esotérico, o segmento terapêutico e o segmento de vida saudável, inclusive com orgânicos, produtos orgânicos. Isso vai ter muita demanda para frente, né? Essas frutas secas também podem se encarar nisso. Então repara como tudo está conectado e como é importante você relacionar isso ao seu mix de produto e relacionar isso à sua linha editorial. Isso cria a comunidade e isso garante uma coisa que é o segredo do sucesso daqui para frente. Nós temos que buscar a previsibilidade das receitas. É isso que está matando as lojas. Lá atrás, a gente dependia muito de data de pico. Depois o consumo foi se distribuindo ao longo do ano. Agora a gente não tem controle nenhum mais sobre o consumo. Isso está quebrando você. A única forma de você conseguir ter previsibilidade de receitas é você criando uma durabilidade no seu relacionamento com o seu público. Essa durabilidade, ela não se faz com produtos, ela se faz com a linha editorial, ela se faz com os eventos, ela se faz com a beleza do teatro de vendas, ao mínimo para a pessoa querer ir passear lá, e depois ela termina em produtos. Lógico, no final você quer vender. Mas hoje fazemos basicamente a linha falando de produtos e muito rasos e desconectados em termos de conteúdo. Tá? Então, se houvesse um mantra para resumir isso tudo, tenha uma comunidade para chamar de sua. Esse é o tema, tá? Se você tiver uma comunidade para chamar de sua, definindo o seu DNA, a sua filosofia de marketing e representando a identidade do seu público, você vai conseguir ter receitas previsíveis. Tem lá esse material que fala sobre as mudanças do comportamento do consumidor e traz muito mais conteúdo, tanto em vídeo como de lojas, que são exemplo. Eu acho que você pode ter muita utilidade nisso. E existe uma consultoria chamada Sócio Contratado, onde a gente faz um trabalho à distância. Eu te mando um questionário, entendo o seu problema e tento ver dentro do seu problema quais são as coisas mais aplicáveis de tudo isso para você, tá? Inclusive escalonando numa sequência para você não se atrapalhar. Então você consegue dessa forma incorporar a inovação dentro do seu negócio. Esse trabalho de sócio contratado, ele é por entrega. Então, se você quiser, a gente faz um trabalho e te entrega, beleza. Não é que você vai todo mês ter um serviço desse. Dali a alguns meses que você tenha feito o primeiro, alcançou resultados, teve dificuldades, a gente pode fazer de novo essa rodada para ir sempre atualizando e melhorando. Tá? É um trabalho bem interessante porque consigo trazer toda essa visão
que eu levanto e tenho acompanhado, estou muito atento às coisas do mercado. Tá bom? Então, gente, vejam com mais calma esse próprio vídeo, anotem aí ideias e vão atrás. Tentem ver esse material da videoaula sobre como aproveitar melhor a mudança de comportamento e de repente pense nisso tudo, sobre a consultoria sócio-contratada. Se você fizer isso, você vai ter um 2026 bom e um 27 melhor ainda, porque tudo leva tempo, né? E você não vai ficar se lamentando por que os clientes não estão vindo. Não, você vai criar a sua comunidade e você vai se comunicar e vai se relacionar com esses clientes, independente de Copa do Mundo, de feriado, dos juros e seja lá mais do que. Tá bom? Estou à disposição.